Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso quinto e último encontro aqui dessa semana, do Encontro Lixo Zero. A gente está falando último, mas a gente já está aqui com milhões de ideias para mais encontros. Eu sou responsável pelo Lixo Zero em São Paulo, pelo coletivo Lixo Zero. Também faço parte da ABRAPS, que é a Associação Brasileira pelo Desenvolvimento do Profissional pelo Desenvolvimento da Sustentabilidade, que também nós temos um GT lá, né, super ativo, e sou fundadora da Casa Causa, que é responsável por coordenar este evento. Tá? A gente começou na segunda-feira a discutir esse tema, e eu não sei quem está acompanhando, mas a gente fez aí todo um trabalho de sistematização visual, né, para ter uma informação mais legal para vocês acompanharem. Todo esse material está no link da Casa Causa, no site da Casa Causa, vocês vão ver o link aí no chat para vocês acompanharem. Mas no primeiro dia a gente trouxe, né, falando um pouco do mundo sem lixo, se é possível. No segundo a gente trouxe o tema lixo, sintoma de quê? Que na verdade é o grande tema do nosso encontro. Depois a gente passou por novas tecnologias, né, em busca da cidade lixo zero. Ontem a gente falou sobre Por uma Vida Sem Lixo, o papel das pessoas e das marcas. E hoje a gente está aqui para falar sobre embalagens sustentáveis, da ideia à ação. A gente está com um time incrível que vai discutir um pouquinho dessa reflexão, vai trazer um pouco dessa reflexão do que está acontecendo. E no final a gente vai terminar com um sarau, né? Porque a gente também tem que celebrar que a gente passou por toda essa semana, que a gente está bem, até em função de toda essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo. Então, é isso que a gente vai estar passando o momento de hoje, tá? Eu queria fazer um agradecimento especial ao Instituto Lixo Zero, que é quem criou, na verdade, esse espaço, né, essa agenda do Encontro Lixo Zero, que é um momento para a gente poder discutir boas práticas, né? Discutir e saber como por onde que a gente pode caminhar para chegar no lixo zero. O Instituto Lixo Zero tem um movimento bem ativo, eu acho que é super bacana também para vocês conhecerem mais. Tem um Instagram, Instituto Lixo Zero, vale a pena seguir, porque tem muitas dicas, a gente está fazendo também muitas lives por lá, com vários profissionais, são dicas práticas de como a gente pode realmente começar a caminhar, trilhar esse caminho aí, né? Tá? Lixo zero. Eu queria agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo, né? Falar que é um processo muito interessante o que a gente está vivendo, porque o Encontro Lixo Zero ele é municipal, então está acontecendo em 54 cidades esse ano. E como esse ano a gente fez o encontro digital, a gente conseguiu aí atingir muitas cidades e até outros países. A gente teve participantes até da Argentina, Portugal. Esse ano também Encontro Lixo Zero está acontecendo em Portugal. Então, muito interessante o alcance que a gente consegue ter quando a gente faz esses eventos virtuais. Tá? Então, estou bem feliz, a gente da equipe está bem feliz em relação a isso. Comigo aqui, né, para ajudar na coordenação desse encontro, eu estou com a Luciana, que é a minha sócia da Casa Causa, e a Juliana, que é a nossa guardiã da tecnologia. E eu acho que é super importante, eu não sei quantos aí estão tendo esse acesso pela primeira vez, ou já são super usuários, né, do Zoom, mas acho que vale a pena a gente repassar como é que funciona, como é que vocês também podem interagir com a gente. Então, Ju, dá uma explicada aí para a gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando aí nos 150 pessoas já aqui dentro da sala. Para quem já está aqui nesses 5 dias, já está careca de saber, mas deve ter gente que está chegando hoje pela primeira vez, então é bom relembrar. A gente tem aqui embaixo no menu de vocês 2 ferramentas que a gente pode usar muito bem.
Uma que é o chat, nele vocês conseguem mandar mensagem, fazer comentários, conversar com as pessoas que estão aqui, seja de forma geral, para todo mundo que está participando dessa sala, ou individualmente, vocês podem escolher para quem vocês querem mandar uma mensagem individual. E a outra é esse Q&A, o Q&A. É nele que vocês devem mandar as perguntas para os nossos painelistas. A gente vai estar acompanhando de lá. Se vocês acharem alguma pergunta interessante, deixem um joinha. Essa pergunta vai subindo e a gente garante que ela vai ser feita durante o evento, tá bom? Aproveitem. É o último dia, a gente está muito feliz de estar aqui. E para começar, eu já vou usar logo a tecnologia e fazer uma pergunta. Queria saber, fazer uma enquete. Quem é que está vindo pela primeira vez no encontro? Quem está acompanhando a gente desde o início? Tá? Então, vou chamar aí essa enquete para a gente poder ter uma visão geral de quem é o público que está acompanhando a gente hoje aqui. Tá aí a enquete já. Aí. Vamos lá. Apenas hoje, 48%. Então, a gente tem aí uma grande turma que veio especificamente para ouvir sobre embalagens, lixo zero. Muito bom. Muito bom. A gente tiveram vários temas, todos esses temas que a gente trabalhou esses outros dias, eles foram gravados, a gente logo mais vai estar disponibilizando também essas informações, tá? E aí vocês vão poder também acompanhar um pouquinho mais. Aproveitando que hoje o tema é sobre embalagens sustentáveis, nós tivemos alguns patrocinadores que nos ajudaram a fazer esse evento e poder aproveitar, né, apresentar para vocês algumas coisas diferentes, até como esse próprio conceito aqui do Zoom, né, utilizando. E uma delas é a IVE, né, que é a nossa patrocinadora, que já ganhou até alguns prêmios pelo design dela, que é lindo, utilitário e que propõe uma longa vida, uma vida útil mais longa, né, para evitar o desperdício do plástico. Além da IVE, a gente também teve o patrocínio da Poiato Recicla, da Simple Organic e da Nespresso. Tá? Bom, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre embalagens sustentáveis, da ideia à ação. E a gente está sempre pesquisando aí, mapeando soluções lixo zero, de economia circular. E nós nos deparamos com uma empresa que se chama Algramo. É uma empresa que está no Chile e que criou uma empresa que ela reusa as embalagens. E a gente falou, puxa, impossível ele não estar presente aqui conosco. E aí tentamos fazer um contato com o fundador, que é o José Manuel Moller, que está aqui conosco. O José, ele é formado em engenharia comercial e mestre em desenho avançado, ambos pela Universidade Católica do Chile. Desde 2013, ele vem se dedicando a criar e desenvolver a Algramo. Então, a Algramo existe desde 2013, com a visão de transformar a maneira com que as pessoas consomem, se baseando nos princípios da economia circular, para eliminar as embalagens de uso único. Nos últimos 4 anos, José levou embalagens reutilizáveis a 350 mil clientes de baixa renda, implantou uma cultura de reutilização em diversas comunidades, onde as taxas de reutilização, pasmem, aumentaram de 10% para 85%.
Atualmente, as marcas globais, como a Unilever e Nestlé, também incorporaram a tecnologia Aldalgramo em seus sistemas de distribuição. Ele fará uma apresentação em espanhol, por isso a gente convidou a Cecília D'Alessandro. A Cecília é uma profissional de inovação, com experiência em gestão de inovação em indústrias de alimentos há mais de 20 anos. Hoje ela tem feito mentoria aí também para as pessoas que estão desenvolvendo alimentos, e ela vai ajudar na tradução para que todo mundo possa entender. Cecília, José, bem-vindos e vamos lá. Obrigada. Muchas gracias. Bueno, lo primero es pedir disculpas por no saber portugués. Siendo vecinos, creo que deberíamos poder comunicarnos más fácil. Está pidiendo disculpas por no saber el idioma, pero bueno, no es muy grave. Ele está pedindo desculpas. Desculpa, né? O primeiro que eu não sou, como muito bem me apresentou Flávia, não sou tradutora profissional, mas ele está pedindo desculpas, que mesmo sendo vizinhos, ele não sabe falar o português, mas nós estamos muito felizes de ter ele aqui. Bueno, yo soy José Manuel, el fundador y director ejecutivo de Algramo, y les vengo a contar qué es lo que hacemos, que uno de nuestros objetivos es mantener el packaging o los envases en la economía y fuera del medio ambiente. A intenção da Algramo é manter as embalagens fora do meio ambiente, mas circulando dentro da economia. Si puede pasar la siguiente slide. Algramo tiene 3 grandes objetivos. El primero tiene que ver con la producción de plástico y la cantidad de desechos, de lixo, como dicen ustedes, que estamos generando, y que 1/3 de eso termina en el mar. Então, eles estão preocupados com que 1/3 das embalagens que a gente produz na produção industrial vai parar no mar. Então, uma primeira parte do trabalho do Algramo está relacionado com lixo que vai para os oceanos. El segundo línea de trabajo tiene que ver con algo que llamamos el impuesto a la pobreza, que ocurre cuando la gente compra pequeños formatos, paga un 40% más que la gente que compra los grandes formatos. Perfeito. Eles também têm uma parte que eles relacionam com algo que chamam de imposto à pobreza. E isso está relacionado com que pequenas embalagens, pelo geral, são mais custosas. E isso é o que as pessoas que têm menos recursos conseguem pagar, né? Então, segundo pilar. Sí, y el último pilar es que este costo en packaging también es un costo para las empresas, porque el negocio de las empresas es vender producto y no basura. Entonces queremos eliminar esos 3 problemas. Exatamente. O terceiro ponto, que é super importante também, o fato das empresas ter que ir para embalagens menores também implica um custo maior para as empresas. Então, o negócio delas não é vender embalagem, é vender produto, e aí também que eles apontam. Sí, entonces, la siguiente slide, ¿sí puede ser? El concepto con que estamos trabajando actualmente es un concepto bien disruptivo que llamamos el packaging as a wallet, el envase como billetera. Bárbaro. É conceito completamente novo, bem disruptivo. Eles estão considerando a embalagem como uma carteira, né? Sí, y esto, ¿qué es lo que involucra? Es un packaging, un envase que tiene un chip, un sticker, que lo que vincula al usuario con el envase a través de una app. A forma que eles conseguiram é desenvolver uma tecnologia pela qual a embalagem tem um chip que consegue se conectar com a carteira do usuário através de um aplicativo. Sí, entonces el usuario carga dinero dentro de la aplicación, puede cargar su tarjeta de crédito, por ejemplo, y la gente tiene su envase que está vinculado a la app, entonces paga con el envase. No tiene que pagar con dinero, sino que paga con el mismo envase. As pessoas carregam seu dinheiro na carteira que está conectada com a identidade deles, e eles, quando vão comprar os produtos, acabam pagando pelo produto através da embalagem. Então, eles não precisam estar levando nem dinheiro junto com eles. A embalagem é reconhecida.
Hoy día nosotros trabajamos con Unilever en detergente, en jabón para la ropa y para los platos, y estamos comenzando ahora con Purina para alimento de mascotas. Hoje estão trabalhando com a Unilever para lavador de louça, né, para produtos lavador de louça, e com Purina para alimento de mascotas. Si pueden pasar la siguiente slide. Perfecto. Entonces tenemos dos soluciones. Una que es un delivery, que lo llevamos a la casa de las personas, llevamos el dispensador a las personas, y la otra solución es la que estamos creando para retail, para almacenes de barrio o supermercados. Perfeito. São duas formas dos dispensadores de produto que são entregues nas embalagens chegar para as pessoas. O dispensador chega a pessoas através do triciclo, né, que está no Electric Delivery, ou a pessoa vai até o dispensador que está no supermercado. ¿Se pueden pasar a la siguiente imagen? Aquí hay un video que muestra cómo funciona el dispensador en un triciclo eléctrico. Video mostrando como o dispensador funciona no triciclo, né? Este es un video muy low cost que tenemos del prototipo. Um video quase que caseiro, né? Mas é muito claro. Y hay una parte muy importante en la pantalla que cuando la gente compra decimos cuánto plástico evitó. Y en base a eso le devolvemos dinero dentro del envase. Beleza. Então aí a embalagem, como a gente falou, ele tem um chip que reconhece e está conectado com a carteira da pessoa. Então, não apenas eles estão comprando o produto, como também sabendo quanto plástico eles evitaram de botar no meio ambiente. Então, isto retorna como dinheiro para a pessoa, né? Na embalagem. Entonces, hoy día somos un 30% más barato que los supermercados. Tenemos un despacho eléctrico que es gratuito y le devolvemos dinero dentro del envase para la siguiente compra. Ou seja, hoje eles têm... desculpa, a primeira parte de novo? Hoje? Es un triciclo eléctrico que llega. Então, mas você falou, bateu nos números, desculpa-me os Somos números. un 30% más barato que el supermercado. 30% mais em conta que o supermercado normal, com embalagens pequenas, né? El segundo es que es delivery gratuito a domicilio. O delivery do triciclo é gratuito a domicílio. O triciclo vai gratuitamente a encontrar as pessoas nas casas. Es un triciclo eléctrico. Triciclo elétrico. Y la gente compra la cantidad que necesita. E a pessoa compra exatamente o que ele precisa consumir. Lo que nosotros buscamos en Algramo, y con esto cierro un poco la idea, es que queremos soluciones medioambientales que sean para todas las personas. Isso, mas... Desculpa, não, soluções medioambientais que sejam para todas as pessoas, não apenas aquele que pode pagar, né, por mais. Porque normalmente las soluciones son para millennials con dinero, vegetarianos, y necesitamos soluciones para todos los consumidores que toman decisiones basadas en precio. Exatamente, ou seja, não é apenas as pessoas que conseguem valorizar um produto reciclável ou um produto que não altera o meio ambiente, mas também todo mundo está interessado mesmo e tem que poder acceder. E essa é a ideia da Algramo, né? Sí, y la última parte es que hoy día estamos en Chile, en julio comenzamos en Estados Unidos, en octubre comenzaremos en Indonesia. Por enquanto estão em Chile, em julho vão começar nos Estados Unidos e em outubro eles já vão para a Indonésia. Maravilha. Lo que estamos diseñando es un modelo de franquicia para que la tecnología esté disponible en distintos mercados y podamos llegar a las metas del Acuerdo de París a tiempo. Nossa, eles estão desenvolvendo uma franquia de modo de poder estar evoluindo e chegando com esse mesmo modelo em diversos países até para cumprir com as metas do Acordo de Paris. Actualmente trabajamos con Unilever en productos de aseo hogar, con Purina en alimento de mascotas y estamos desarrollando tecnología para alimentos, bebestibles e incluso lácteos. Hoje, já, como falaram anteriormente, está trabalhando já com a Unilever, já com a Purina, mas já estão desenvolvendo soluções para alimentos, né? Na área de bebidas e de lácteos também. Eso es
Esa es la introducción. Excelente. Muito bom. Desculpa aí as primeiras frases trocadas em espanhol. Muito bom. Muito bom, obrigada, José. Graças por sua apresentação. Lógico que a gente tem pergunta aqui, né? Primeira, a gente não vai conseguir fazer todas, mais uma que está aqui, que não pode calar, quando vem para o Brasil, Cecília? Sí. Quando, Esa la entendí. óbvio. Lo que estamos buscando, primero son partners locales en cada país que tengan la capacidad de implementar esto. Estão procurando por pessoas locais, né, em cada país, parceiros que estejam conseguindo implementar exatamente esse trabalho, né? Porque nosotros ya tenemos la relación con las marcas, o sea, Unilever, de hecho Unilever, su mayor mercado en Sudamérica es Brasil, pero necesitamos tener un implementador. Exatamente. O mais importante, né, o grande ativo, que é o relacionamento com as marcas e a parceria com as marcas, por exemplo, Unilever, que tem o maior mercado no Brasil, ele já tem, ou seja, o maior ativo já está desenvolvido. Então, precisa na implementação ser local. Ou seja, temos aí uma oportunidade para empreendedores que queiram trabalhar nesse sentido. Então, a gente só precisa olhar como isso se insere dentro da nossa legislação, né? Todos os impostos e todos os processos. Mas é incrível, né? É disruptivo mesmo. Né? E muito importante o que você traz, que é sair desse nicho de sustentabilidade para poucos, né? Sustentabilidade para todos. Achei isso fantástico. Incrível. Abrangência. Debes haber entendido todo lo que dijo Flavia, pero fenómeno, ¿no? A sacada, ¿no? La cosa disruptiva de ser para todo el mundo, que es totalmente diferente, ¿no? Y el hecho de poder lidiar con la legislación local, que es la gran dificultador que tienen todas las industrias acá. Sí, y lo otro que me gustaría agregar es que lo que nosotros buscamos es que nadie más tenga que inventar un dispensador, sino que la tecnología esté disponible para poder escalarla lo más rápido posible. Claro, a intenção é poder facilitar esse processo de ter que inventar um dispensador e toda uma situação, né, como você já tem desenvolvido uma tecnologia de dispenser inteligente e de embalagem inteligente, já está pronto. Então agora tem que escalar e tem que ir para frente, né? Muito bom. Vamos pensar aqui no Brasil, empreendedores de plantão aí, vamos pensar em trazer isso para o Brasil, tá? Disponível. Né? Muito obrigada, muito obrigada. A gente vai continuar com... É uma parte inspiracional aqui, é uma inspiração para a gente, e aí a gente aterriza aqui em São Paulo, né? Aterriza no Brasil, e eu quero convidar a Luciana Pellegrino, que vai conduzir aí esse bate-papo. A Luciana fez Waldorf, formada em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, especialização em ciências ambientais, ambas pelo Mackenzie. Ela atua há vários anos frente à ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagem. Ela é responsável por vários projetos desenvolvidos pela entidade e, em especial, junto ao Comitê de Sustentabilidade. Recentemente, ela se integrou ao comitê de cofundadores do Hub Incríveis, uma iniciativa coletiva para inovação criativa viva para embalagens com impacto sustentável. Luciana, super bem-vinda e vai ser um sucesso seus convidados. Flávia, obrigada. E obrigada, José Manuel, por sua apresentação inicial. É uma grande satisfação participar deste painel de fechamento do Encontro Lixo Zero 2020. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. Nós vamos, então, dar continuidade ao painel e à discussão do tema Embalagens Sustentáveis, da ideia à ação, contando agora com a participação de mais 3 convidados muito especiais. A Leia Gesger, que é arquiteta e urbanista, graduada na Unicamp, mestre em Gestão Ambiental Urbana pela Wageningen University, da Holanda, onde se especializou na metodologia Cradle to Cradle, berço ao berço, e economia circular.
E atualmente a Leia é doutoranda na Unicamp no programa de Arquitetura, Tecnologia e Cidades. E também é cofundadora da FLOC, a empresa representante da Cradle to Cradle no Brasil, e da Ideia Circular para Educação e Comunicação sobre Economia Circular no Brasil. Está também conosco o Fred Gelli. O Fred é sócio, cofundador da Tátil Design, da 12358 Marketing de Valor Compartilhado, do recém-criado canal Asterisco no YouTube, professor de Biomimética da PUC-Rio e também, junto com a Abre, cofundador do Hub Incríveis. E, por fim, e não menos importante, está conosco o Barão de Sarno, que é sócio fundador da Questonó, consultoria de inovação e design, com mais de 180 prêmios conquistados, onde atua em projetos focados na construção de futuros mais humanos e sustentáveis. O Barão também é vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, coletivo que visa melhorar a vida nas cidades através da ativação de espaços públicos. Então, contando com esse super time, o nosso objetivo é ampliar com todos vocês o nosso diálogo sobre embalagens e sustentabilidade, alinhar conceitos, discutir como podemos avançar, claro que do ponto de vista ambiental, isso é uma premissa, mas mais do que isso, a partir de uma perspectiva social e também de negócios. Eu acredito que esse seja meu papel aqui, construir essa ponte e ajudar a provocar movimentos que sejam de fato efetivos. Então, com isso, gente, nós também vamos discutir quais são os caminhos, as ferramentas e, sem sombra de dúvida, qual é o papel de cada um de nós. Como que nós fazemos parte, como que nós nos engajamos nessa transformação que queremos ver. Então, retomando o nosso bate-papo, bem-vindos, Leia, Fred e Barão. Nós temos agora 30 minutos, é muito pouco tempo, acho que para todos os aspectos que eu gostaria muito de abordar com vocês essa tarde. Então, eu espero que a gente possa fazer um bate-bola bem dinâmico para a gente conseguir discutir o maior número de temas possíveis em torno de embalagem e sustentabilidade. E começando, então, eu pergunto nessa ordem, bem rapidamente, Leia, Fred e Barão, em sua visão, lixo é sintoma do quê? Leia? Desculpa, gente, estava desligado. Bom, posso primeiramente agradecer só a minha presença antes de responder? Então, queria agradecer mais uma vez o convite da Flávia, Luciana, Lê, outra Luciana também, por eu estar aqui hoje. Eu já acompanho a Casa Causa e o Lixo Zero já há alguns anos, e eu fico sempre contente de estar presente com vocês, de estar presente nesse movimento que está cada vez mais crescente e também cada vez mais aprofundado, eu acho. Acho que cada ano que passa tem uma evolução muito legal. E agora, esse ano aqui para o Zoom, eu acho que vai ser disruptivo também, sabe? Porque a gente nunca mais vai poder voltar só para essa discussão aqui em São Paulo. Eu acho que isso abre também um convite para a gente entender que o nosso papel pode ser muito maior. Bom, para ser um pouquinho mais direto, então, para responder, eu acho que lixo é sintoma de um mau design. Lixo é sintoma de uma falta de pensar no que vai acontecer depois. Acho que é isso, resumidamente. Joia. Fred? Bom, primeiro, boa noite já, acho que para todo mundo, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Com certeza, lixo é erro de design, né? Ou seja, é evidente que a gente tem que amadurecer as nossas competências técnicas, criativas, no desenho de embalagens, e obviamente isso depende também muito de materiais, né? Não está só nas mãos dos designers desenhar embalagens mais inteligentes, mas também de toda a engenharia por trás de processos, de matérias-primas, mas inquestionavelmente é uma imaturidade da nossa parte ainda desenhar embalagens que viram lixo. Então, para mim, é uma resposta parecida. E o Barão? Olá, boa tarde. Agradecer também todo mundo, um prazer estar aqui. Eu acho que, assim, existem muitas coisas que a gente fala, né? É um sintoma de muitas coisas, mas o que mais me chama a atenção é o sintoma de que a gente ainda não entendeu o que é a matéria, né? A gente não entende que a matéria sempre esteve aqui, né? Desde
desde o Big Bang a gente tem a matéria. E num dado momento a gente interrompe. E ela sempre teve um papel, né? Sempre tem alguma coisa para ela fazer. Num dado momento a gente interrompe isso e não sabe mais, não tem noção de uma utilidade que ela pode ter e inventou um nome que é lixo. E como se aquilo se interrompesse ali. Você dá esse nome e aquilo se interrompe. Sendo que, na verdade, a gente está pegando um processo. A gente pega, por exemplo, uma árvore, que está no estado de árvore, que tem uma utilidade, e de repente isso se transforma numa matéria, essa matéria se transforma num objeto, a gente usa, aí num dado momento a gente não sabe o que fazer com aquilo e a gente dá um nome de lixo. E a matéria ainda vai estar lá. Então, eu acho que esse desempenho é um sintoma de que a gente ainda não entendeu. A gente faz objetos, mas a gente ainda não entendeu o que significa trabalhar com a matéria, né? A matéria do universo. Joia. Eu acho que, de forma geral, a gente pode, então, traduzir lixo como sendo um desperdício, né? É uma perda que a gente está deixando acontecer. Quando a gente traz isso para o contexto da embalagem, se a gente fosse olhar a embalagem propriamente dita, ela é uma ferramenta que visa entregar um produto, justamente para esse produto não se perder, não ser desperdiçado. Mas, ao mesmo tempo, a embalagem que se perde e o seu material não permanece em uso é um desperdício que precisa ser endereçado. Então, eu queria perguntar para o Fred, para começar, como que a biomimética ajuda a corrigir esse erro de design? Ou, por outra ótica, como que ela guia um desenvolvimento sustentável de embalagens e reduzem esse desperdício? Então, Fred, conta um pouquinho para nós e traz também um case para ajudar a exemplificar, se possível, na aplicação em embalagens. Luciana. Oi. Flávia aqui, ó. Vamos fazer uma pergunta para o público sobre o que é embalagens sustentáveis para eles? Eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho muita vontade de fazer. Aproveitando que a gente está aqui, né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Aí vai aparecer também uma para vocês responderem. O que é embalagem sustentável? Vão ter as alternativas para vocês. Então, embalagens feitas 100% de matéria orgânica, exemplo, mandioca, milho, depende do material. Embalagens que sei que são recicláveis, embalagens que evitam a perda e desperdício dos produtos, ou todas acima. Vamos lá, um tempinho para a gente responder, para a gente ver qual que é a visão dos nossos internautas em relação à embalagem sustentável. Interessante perceber o ponto de vista de todos e para a gente trazer esse olhar para a indústria. Né? Qual que é a visão da sociedade, qual que é a visão das pessoas sobre a embalagem sustentável? Então, vamos lá. A gente já tem o resultado, Flávia? Ainda não, em breve. Tá. E esse é um tema que, vamos lá. 60% diz que são todas as informações acima, todas as hipóteses levantadas acima. Depois, 14% fala que embalagens sustentáveis são embalagens feitas 100% de matéria orgânica. 3% depende do material. Então, vamos lá. Todo mundo acha que é tudo isso, embalagem orgânica. Então, agora o Fred pode ajudar a gente a responder. Vamos lá, Fred, a partir da biomimética. Bom, na verdade, é só a gente olhar para qualquer embalagem na natureza para a gente entender o que é uma embalagem bem desenhada, né? E na verdade, essa é até a origem da Tátil, que é a empresa que eu cofundei há 30 anos atrás. No meu projeto de graduação na faculdade, eu fui olhar para a natureza para entender como ela embalava coisas, porque eu queria aprender a desenhar embalagens mais inteligentes. Então, no fundo, as embalagens são perfeitas porque elas respondem a todas as demandas que estão colocadas nessa lista. E os materiais são materiais sempre favoráveis à vida, né? Ela opera sempre em condições de pressão e temperatura que são favoráveis à vida, nunca agressivas à vida. Depois, obviamente, ciclo fechado, como o Barão falou, ou seja, não existe lixo na natureza, o lixo é uma invenção humana. Resíduos e recursos são a mesma coisa na natureza. Tudo que vira resíduo num determinado processo, uma determinada fase de metabolização num processo vivo, vira recurso para alguém, né? Para um outro organismo que transforma aquilo em energia, ou o que quer que seja, transforma, recicla
e fecha o ciclo. Mas, além disso, né, além da gente entender que essas embalagens são sob uma perspectiva ambiental, né, se a gente puder falar isso, então fica quase meio redundante, é óbvio que a natureza opera nesses 3,8 bilhões de anos de processo de desenvolvimento de soluções, ela opera com precisão nisso. Ainda tem um outro aspecto que é fundamental, que é a dimensão da comunicação, que é um aspecto fundamental numa embalagem. Uma embalagem, para ser sustentável, ela não pode ser apenas uma embalagem que volta para o ciclo, ela tem que cumprir um papel de comunicar alguma coisa para alguém, para alguma audiência. E isso acontece na natureza também. Então, quando um fruto está ficando maduro, quando a gente vê uma manga madura no pé, aquilo é uma embalagem que é super, né, sustentável nesse sentido, porque aquela casca vai ser metabolizada, vai virar energia para algum outro organismo quando aquele fruto cair, mas, acima de tudo, ela está comunicando para animais que estão em volta que ela está madura, que ela está pronta para ser comida. E aí, nessa hora, o animal pega aquele fruto e leva para longe, come no caminho e a semente fica e o papel está sendo cumprido. Então, obviamente, é o melhor benchmark possível. Não dá para imaginar nada mais eficiente em todas as dimensões do que a gente pode considerar um bom design de embalagem do que qualquer exemplo. Da casca de uma banana, a mais friendly de todas, a atmosfera do planeta, com uma super embalagem que nos protege, sem a qual não existiria vida. Então, Fred, é isso, a natureza é show de embalagem o tempo todo. E você que traz, então, esse olhar através do seu trabalho para a indústria, você pode contar um case rapidamente onde esse conceito foi aplicado numa embalagem de produto industrializado? A gente usa em muitos cases, em doses diferentes, porque existe uma abordagem da biomimética que é mais técnica, que é entender sobre processos, sobre o design em si, uma dimensão mais funcional, até da engenharia por trás de soluções que a natureza encontra para problemas semelhantes aos nossos. Mas existe uma outra dimensão, que é uma dimensão que eu me interesso pessoalmente muito, que é uma dimensão mais conceitual, mais filosófica, tentar entender como a natureza pensa. Então, quando eu estou desenhando uma embalagem e eu tenho a inspiração, já está intrínseco no meu próprio processo criativo esse tipo de abordagem. A natureza é sempre muito econômica, ela tem obsessão por economia. Então, as soluções ótimas são soluções naturais. Então, perseguir as soluções de mínimo gasto de energia, de mínimo gasto de matéria, é uma premissa no que a gente tenta fazer na TAT. Mas essa é uma dimensão mais conceitual, mais filosófica. Então, extrair os princípios criativos da natureza, o ciclo fechado, a lógica da interdependência, a ideia de que tudo que você coloca no mundo vai gerar impacto em todo o ecossistema, né? Em graus diferentes, naturalmente. Mas, na dimensão mais funcional, que eu acho que é o que as pessoas talvez entendam mais facilmente, a gente fez, por exemplo, a gente fez alguns projetos para a Natura, trouxemos a biomimética para a Natura é nosso cliente há 20 anos, e a gente fez, por exemplo, uma grande pesquisa, usando, inclusive, convidamos a Janine Benius, que acho que é a maior autoridade em biomimética do mundo, para vir para cá e nos ajudar nesse projeto, uma bióloga americana. Olhamos para estratégias que a natureza usa para conter e transportar líquidos, para projetar embalagens de cosméticos, de um modo geral, shampoo, condicionador, hidratante, e desenhamos uma série de soluções que foram inspiração para vários projetos, e um deles, inclusive, a gente fez junto, o Barão está aqui, a gente fez junto com a Estonor, que foi a linha Soul da Natura, que tinha toda uma inspiração na forma da gota d'água, que tem a melhor relação entre volume e superfície. Enfim, tem muitos exemplos. Tá ótimo, Fred, obrigada. Agora, eu queria encaminhar um pouco para uma próxima metodologia, que tem sido uma ferramenta importante também para a gente trabalhar esse olhar da sustentabilidade, para a Lea. Então, colocando um pouco um contexto, gente, em 1900, nós éramos 1,6 bilhão de habitantes na face da Terra. Hoje nós somos 120 anos depois, nós somos 8 bilhões, praticamente, de habitantes na face da Terra. E aí isso torna urgente, de fato, a gente transformar o nosso modelo econômico do linear, onde você extrai um recurso, produz e descarta, para um modelo circular. Então, eu queria pedir para a Lea contar um pouco como a economia circular se aplica e como ela nos ajuda a criar este novo caminho e, de novo, algum exemplo que seja aplicado a embalagens. Legal. Introduzindo um pouco, né, o que eu entendo como economia circular e mais especificamente a partir da metodologia Cradle to Cradle, né, a biomimética é também uma
uma metodologia que está inserida na economia circular e cada qual traz uma abordagem que eu acho que se somam e isso que torna rico a economia circular, né? Mas só para entender, né? Então, como a Luciana mencionou, a gente vive num sistema que é linear, então a gente extrai, consome e descarta, né? Isso tem uma linha reta, e a gente quer transitar para uma economia circular. E aí, na economia circular, a gente fala assim, não adianta só a gente gerir os nossos resíduos lá no final do processo, mas que é fundamental a gente pensar lá no começo, né? Lá no design dos produtos e já se perguntar o que vai acontecer depois com esse material que a gente está colocando aqui na indústria, né? E aí uma das bases, né, do Cradle to Cradle traz para a economia circular é que os nossos sistemas funcionam em 2 ciclos. O ciclo biológico, né? Então é tudo que vem da terra e volta para a terra, e o ciclo técnico, né? Que aí a gente vai falar de materiais que não são renováveis. Então metais e plásticos, eles podem sim circular indefinidamente dentro desse ciclo técnico, se eles forem desenhados, né, pensados intencionalmente para isso, né? E aí aqui também entra um outro entendimento, né, que eu acho que daí a gente consegue sair um pouco de um pensamento que vem desde a década de 90, né, que era essa preocupação, o mundo, a quantidade de pessoas está crescendo e tal, então a gente tem que reduzir, né, fazer o mínimo de impacto e para poder continuar, né, produzindo igual, né? Mas esse pensamento da minimização, ele acaba se inserindo muito dentro desse mesmo sistema linear, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu discordo um pouco com o Fred, porque eu acho que a natureza, ela não vai atrás do mínimo, né? Acho que, pelo contrário, a natureza, ela acaba sendo muito abundante, né? Então, uma árvore, ela não produz uma semente na hora de produzir, ela produz várias sementes, né? E se uma semente não vingar, vai ter um outro ser vivo, né, que vai se alimentar dessa semente, né? Então ela acaba produzindo muito mais do que ela precisa, ela é abundante, né? Ela produz muita coisa, e não só para ela, né? Ela produz folhas, flores, frutos, né? E vai criando todo uma situação positiva ao redor dela. Então, voltando um pouco para a ideia do, né, produzir, de você, ao invés de você produzir menos, né, impactar zero, e aí isso eu sempre entro nesse tema, no evento do lixo zero, porque eu não acredito que exista um mundo sem lixo zero, um mundo de impacto zero, né? A gente está impactando toda hora, né? Eu impacto, meu celular impacta, enfim, qualquer coisa vai impactar de alguma forma. Então, acho que a busca da economia circular é da gente impactar de uma forma mais positiva. E aí também fazendo um link com o que o Barão falou, né? Entendendo que cada material tem um valor, né? Dentro de cada ciclo. Então, se você cria um material, né? Que é um material híbrido, que você vai precisar pensar depois o que você vai poder fazer com esse material, aí já está errado, né? Esse material ele tem que estar apto a voltar para o sistema. Léa, e você tem um case aplicado a embalagens para compartilhar bem brevemente com a gente? Bom, tem um case aqui que o próprio José Manuel mostrou, que é um case incrível, né? Que está dentro do ciclo técnico, né? Então, ele tá mudando a forma de pensar esse material, né? O plástico em si, ele tá oferecendo um serviço de embalagem, né? E não mais uma embalagem em si. Aí do ciclo biológico tem N materiais, aí fibra de mandioca, né? Que são novos materiais que estão sendo desenvolvidos que são incríveis. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu queria pegar esse gancho do case da Algramo para fazer uma pergunta para o Barão. Eu li recentemente um artigo escrito pelo Barão na Meio Mensagem, quando ele falou sobre a sustentabilidade na mobilidade. E que isso depende da combinação de diferentes modais. Ou seja, a combinação de diferentes soluções é que trazem a melhor solução para o todo. Então, trazendo isso para a nossa discussão de hoje, eu também entendo que os caminhos vão se complementar.
Então, explorando, Barão, esse case da Algramo, como que o design amplo ou o design sistêmico enxerga essas novas formas de entregar um produto? Eu sei que você tem um case interessante para contar da Oasis, e aí eu até pergunto em cima da experiência desse case. Esse direcionamento de um novo modelo e que de alguma forma até desmaterializa a embalagem, ela depende de ocasiões de consumo, ela depende de um público, de um ambiente, ou mesmo de uma mudança cultural para as pessoas aceitarem esse novo modelo? Lá, bacana. Então, na minha percepção, eu tenho para mim de que quando a gente fala em design de embalagem, eu acho que esse recorte ele é importante, mas ele é um recorte que ele não é uma verdade, né? Assim, por total. É só uma maneira da gente isolar um problema dentro de uma dimensão maior, que é o produto. E mesmo quando eu falo a palavra produto, as pessoas estão acostumadas a pensar num produto físico, né? Um objeto. E um produto é uma entrega, pode ser um serviço, né? É alguma coisa que soluciona alguma necessidade humana. E o problema de quando a gente fala de embalagem sustentável é que a gente pode incorrer no erro de achar que a gente vai resolver o problema simplesmente fazendo embalagens menos impactantes. E, na verdade, o nosso buraco, infelizmente, talvez seja mais embaixo, né? A gente talvez tenha muita embalagem. E é muito louco falar isso porque, por exemplo, uma empresa de embalagem não me parece contraintuitivo falar que mesmo uma empresa de embalagem tem que pensar em redução. Mas existem cases interessantes, por exemplo, no caso de empresa de água, né, de fornecimento de água, que pensou em redução em alguns lugares do mundo e estão lucrando mais. Então, é isso. Assim, tudo que a gente fala de sustentabilidade num sentido um pouco mais amplo, ele parece contraintuitivo dentro do modelo que a gente tem, né? E por isso que, às vezes, não é tão óbvio. Precisa ter um repensar modelos, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que a grande questão é a gente partir desse pensamento estendido, né? Que é colocar a embalagem dentro do que a gente quer entregar para o usuário. É isso que a Algramo está fazendo. Assim. O usuário, o que ele quer, basicamente? Ele quer, nesse caso, ele quer a limpeza. Né? Uma empresa não faz produtos de limpeza, uma empresa trabalha no contexto de limpeza. A melhor solução que ele tem agora para entregar isso é entregar ali um certo componente que ajuda na limpeza. A embalagem, ela está dentro desse ciclo e, de repente, ela está dentro desse ciclo porque tem um monte de etapas hoje, como a gente organiza a nossa sociedade, para que esse ciclo aconteça e a pessoa em casa tenha o produto de limpeza. Então, tem que ter a região de distribuição, o centro de distribuição, vai para o supermercado, a pessoa leva e tudo mais. No momento que a gente pensa no que é a entrega que a gente quer, já vem um carro direto, pode ir para a casa dela, não precisa trazer a embalagem, né? A coisa é guardada lá, a pessoa tem a embalagem em casa, e isso pode acontecer. Então, é nesse sentido que eu falo que quando a gente só pensa na embalagem, a gente está pegando um problema grande, que é isso que o design faz, né? Ele soluciona esses problemas, e a gente já isola a possibilidade da gente conseguir gerar um impacto com uma sustentabilidade devida. Aí a gente, até agora, usou muito disso. A gente se orgulhou por desenvolver uma embalagem que é 40% menos impactante. E eu quero que a gente comece a falar, na verdade, de uma entrega de uma mesma resposta, uma mesma solução de produto, que seja muitas vezes menos impactante. Né? A gente não fala mais em porcentagem menos, a gente fala em 10 vezes menos para a pessoa ter na casa dela uma conveniência talvez até maior. Então, é por isso que a gente faz projetos de embalagem, mas o que a gente mais gosta de fazer é isso, estar junto com a empresa pensando no o que ela entrega, né? Qual que é a experiência. E aí, sistemicamente, a gente tem lá dentro tem empresa de pesquisa, tem a parte de pesquisa, que pesquisa o que a pessoa precisa, o usuário, pesquisa dentro da empresa. A gente tem desenvolvimento de produto, a gente tem design de serviço, tem design gráfico, e aí a gente consegue chegar em qual é a solução, de fato, que pode gerar uma disrupção maior. Se eu tiver tempo, eu explico, por exemplo, o case, porque você citou, né? No caso, por exemplo, a embalagem é cerveja, né? A gente trabalha bastante com bebê, cerveja, show. Vamos fazer uma embalagem menos impactante. Na verdade, é interessante porque a solução nem foi por causa da sustentabilidade, mas por causa de entregar uma experiência melhor, que é dentro do bar você ir até o balcão, um bar lotado, para você conseguir consumir a cerveja. Então, a gente desenvolveu totens que tem espalhado pelo bar e você, com o próprio celular,
já compra e já consegue ter ali o seu chopp com uma entrega gelada perfeita, tudo muito mais adequado, muito mais conveniente. Ou seja, a gente não fez uma embalagem que tenha um impacto menor. A gente entregou o que o usuário queria sem ter a embalagem. Então, talvez a embalagem lixo zero, em alguns contextos, seja a embalagem que não existe, que a gente consiga desmaterializar. Vai continuar existindo embalagem, produtores de embalagem, mas quando se faz necessário de fato, muitas vezes não vai precisar. E aí eu acho que você não chegou a comentar, mas provavelmente entra essa visão do local, da ocasião, do público, da aceitação, de uma transformação que precisa acontecer em conjunto, não é? Luciana, eu queria só dizer um pouco da voz do povo, que está aqui nas perguntas e respostas, para a gente poder, em algum momento, dar conta disso. Tem duas perguntas que estão aqui no topo da nossa lista. A primeira é sobre embalagem para alimento, que é um desafio todo especial, porque ela tem um desafio de preservação, né? E ela não estava no case da Algramo. Então, tem essa pergunta, duas pessoas, uma reiterando a outra. E depois tem algumas perguntas sobre quais são os novos materiais, se vale a pena usar resinas biodegradáveis e essas embalagens não serem recicladas na prática. Então, as pessoas estão com algumas dúvidas sobre materiais. Isso para a gente ter uma ideia do que está aparecendo aqui, tá bom? Tá. Então, eu já abro para o Fred, para a Léo, para o Barão. Alguém quer comentar rapidamente esses dois pontos? Vamos lá? Alguém? Vamos lá, Fred. Bom, primeiro, só para responder um pouquinho a Léo, que ela colocou, a natureza, de fato, ela é obcecada por economia, mas, ao mesmo tempo, ela é obcecada por manter o que é vivo, vivo. Então, ela opera numa lógica para garantir a sua resiliência, ela opera em determinadas estruturas, ela opera com redundâncias que garantem a resiliência. Mas mesmo dentro desse esforço, desse investimento nas redundâncias, elas são feitas de uma maneira absolutamente otimizada. É uma obsessão da natureza por economia. E isso é uma inspiração para a gente. Porque economia não significa empobrecimento, né? Ela consegue fazer isso tudo parecendo ser extravagante. Acho que isso é o mais interessante, né? Você vê fartura, uma aparente fartura, mas está absolutamente dentro de um pensamento, de uma estrutura completamente de otimização. Em relação à questão de materiais, por exemplo, eu acho que existem algumas até falácias no mundo dos materiais, porque determinados materiais que se dizem biodegradáveis, a gente vê plásticos que a princípio se colocam nesse lugar de biodegradáveis, eles até, aliás, tudo na verdade é biodegradável, só depende do tempo, né? Pode levar 400 anos, mas a natureza vai metabolizar aquele material. Os materiais que se dizem biodegradáveis, especialmente os plásticos, eles se degradam num tempo menor. Em tese, isso seria positivo, mas o problema é que a gente não tem ainda nenhum plástico, por exemplo, que se degrade completamente. Ele fica até invisível, e aí ele viram os microplásticos que a gente sabe que acabam sendo piores, porque você não está identificando. E a outra dimensão, dentro desse trade-off que você faz aí entre o que é biodegradável e o que é reciclável, é que se você consegue utilizar a energia e a matéria-prima que foi utilizada para uma determinada embalagem ser constituída e ser utilizada numa determinada um estágio, né, do produto, 1, 2, 3, 4 vezes, você recicla essa embalagem, você está otimizando, como a natureza faz, os recursos que já foram investidos para fazer com que aquele material vire, mais uma vez, uma embalagem, ou até, eventualmente, num downcycling, ele possa virar alguma outra coisa por mais tempo, até que, então, ele seja degradado pela própria natureza. Então, acho que tem aí um espaço enorme de evolução em materiais. A gente tem novos materiais que têm potencial, os materiais que são, por exemplo, esses materiais 100% orgânicos, como a própria mandioca, que estão aí em fase de desenvolvimento e aprimoramento para serem mais resistentes e para poderem ser usados em produtos e serviços hoje que ainda são restritos, mas que, em tese, com ampliação aí no horizonte, com certeza são materiais inteligentes como uma casca de banana, ou seja, essa realmente é 100% biodegradável e vai para a natureza, é absorvida pela terra e reciclado e vira energia. Mas, de toda maneira, ainda existe muito espaço para evolução. A gente está ainda bastante atrasado, é bem complicado. Respondi uma delas, a segunda eu não me lembro, aí alguém pode responder. A segunda, até, Fred, eu vou só fazer um comentário que a indústria de alimentos e de embalagem para alimentos, ela é altamente regulada.
né? Nós temos uma legislação muito específica, a própria Anvisa, como um órgão regulador, colocando regulamentações muito específicas. E aí entra uma questão da segurança de alimentos, né? Essa segurança de alimentos para abastecer a sociedade, e também, em contraponto, uma questão dos alimentos se decomporem rapidamente. Então, né, o cuidado de como ele vai ser acondicionado para ser oferecido para o consumidor. Mas como é um tema técnico, eu vou sugerir que a gente não aborde esse tema hoje. No próprio portal da ABRE, que é o abre.org.br, a gente traz mais informações. Eu fico à disposição para a gente abrir depois esse diálogo, mas vamos trazer agora, de novo, o foco aqui, que é, né, para essa embalagem circular sustentável, através de novas ferramentas que estão se colocando e todos os desafios para a gente alcançá-la, né? Para a gente conseguir caminhar nesse processo. E aí, até com base nesses materiais que o Fred falou, entra, sem dúvida nenhuma, uma questão de volume, né? Como que esses materiais já evoluíram para atender uma demanda que a indústria coloca em volume, ao mesmo tempo como eles já atendem a uma regulamentação de uma Anvisa, por exemplo. Mas, de qualquer jeito, Fred, o que eu queria discutir com você é o desafio de trabalhar com marcas que eu vou dizer assim, que ainda não estão convertidas, né? Porque se tivessem, a gente não estaria tendo a conversa. Então, tem um desafio, sim, de trazer a sustentabilidade como um tema central no desenvolvimento de embalagens de diferentes marcas. Então, hoje a embalagem cumpre um papel de informação, de venda, de referência de qualidade, de expressão daquela marca. Mas, Fred, como que a gente coloca a sustentabilidade nesse mix? Né, e realmente consegue sensibilizar as empresas a colocar a sustentabilidade como um ponto focal a partir do momento de desenvolvimento de um novo produto e a sua embalagem, né, se houver essa embalagem nessa cadeia de consumo. Bom, primeiro eu acho que um dos argumentos para tentar convencer lideranças de que essa vertical dentro do processo de desenvolvimento, ou seja, redução de impacto ambiental, é uma vertical importante, eu acho que dá para dizer que as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso, especialmente as novas gerações. Então, passa a ser uma demanda dessas pessoas que estão na ponta consumindo os produtos dessas empresas, que elas tenham uma solução, ofereçam uma solução de embalagem de menor impacto ambiental. Então, acho que esse é o primeiro argumento, que é um argumento de diferenciação, um argumento de aumento de relevância para, né, determinadas faixas de pessoas que consomem esses produtos. Depois, eu acho que dentro da lógica do que a gente tem disponível hoje, que, como eu disse, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Infelizmente, a gente ainda tem essa tal imaturidade aí, que o Barão também mencionou, ou seja, está longe ainda da gente conseguir pensar sistemicamente também, como ele disse, ou seja, não é a embalagem isoladamente, mas todo o ciclo, né, do relacionamento das pessoas com o produto precisa ser contemplado, e às vezes a solução não está, a redução de impacto, a maior redução de impacto não está apenas na embalagem, e sim numa revisão de processos, né, numa revisão da maneira da gente olhar o ciclo inteiro de relacionamento com aquele produto ou serviço. Mas a ideia de que é possível você avançar sempre é uma ideia que precisa estar na cabeça dos líderes, ou seja, você pode não chegar na solução perfeita, mas você se compromete de chegar na melhor solução possível dentro das suas possibilidades. E aí, obviamente, também tem a ver com custos, né? A gente sabe que ainda existe uma artificialidade, eu falo muito disso, né? Tem uma artificialidade no custo dos materiais de alto impacto ambiental que são subsidiados, num certo sentido, pelo passivo ambiental que eles produzem, né? O preço de um material de baixo impacto ambiental ele pode ser mais caro do que um de alto impacto ambiental, porque, na verdade, você não está contemplando aqui um subsídio que a sociedade, de um modo geral, dá, que o sistema dá para os materiais de alto impacto ambiental. Não, então, tá, é um caminho de evolução também, do mesmo jeito. Tá. A Leia começou a falar, na sua primeira fala, sobre essa questão do material, então eu abro de novo para a Leia falar como que a economia circular endereça esse olhar para materiais, Leia, e de fato a gente entende que é uma mudança gradativa, né? Porque você tem que adequar isso, novas tecnologias, a questão de custo, de fato, de processo, de legislação. Então, como que a gente pode acelerar esse processo? Bom, acho que a gente está aqui acelerando o processo agora nesse momento, né? Então, acho que uma coisa importantíssima é isso, a gente está discutindo as ideias para a gente conseguir
evoluir, né? A pesquisa, que nem o Fred falou, é crucial, né? A gente não vai resolver tudo, a gente tem que saber que a gente não vai resolver, a gente está reinventando as coisas, né? A economia circular, ela traz isso, é uma grande oportunidade aqui para a gente repensar tudo, repensar como que a gente faz tudo. E aí a gente não veio nesse sistema industrial de um dia para o outro, né? Já faz centenas de anos que a gente está nesse sistema. Então, é um processo lento mesmo, gradual, que envolve diferentes atores, né? E eu acho que a questão é como que a gente se alinhar, como que a gente consegue determinar alguns objetivos, né, em comuns, né, traçar a nossa intenção, e aí para a gente conseguir desenvolver um passo a passo com metas. Então, daqui a quanto tempo que a gente vai criar embalagens que retornem para o sistema, né? Então, sei lá, daqui a 20 anos, no Brasil, só vão ter embalagens circulares, por exemplo. Isso poderia ser uma ótima meta para a gente, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente tem que definir metas, né, de onde que a gente quer chegar. E como o próprio sistema se desenvolve, né? Hoje, se a gente tem os materiais biodegradáveis ou compostáveis, onde eles vão se decompor? Porque o que não é reciclável vai para uma destinação final adequada, em aterro, e lá não tem o ambiente de decomposição. Então, todo esse ecossistema tem que evoluir em conjunto, não é? Exatamente, né? A gente passou até por uma discussão nesse sentido, né? Esses dias, né? Que é a história do ovo e da galinha, né? Porque alguém fala assim, nossa, não, para que eu vou ficar quebrando minha cabeça para desenhar um material compostável à base de mandioca, sei lá o quê, se a minha cidade, né? A maioria das cidades do Brasil não compostam, isso vai acabar no aterro do mesmo jeito. Mas, pera lá, se você não desenhar nenhuma embalagem, nunca vai precisar ter um sistema de compostagem na sua cidade. Então, acho que as ações, elas acontecem ao mesmo tempo, né, nessa transição. Todo mundo tem que tomar iniciativa tendo essa mesma a intenção na cabeça. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática aqui. Eu entrei, não é minha função entrar no Q&A, mas eu acabei aqui olhando, porque esse tema... Tem uma questão assim, que é muito prática, que estão perguntando. A gente está falando de embalagem, mas e o rótulo? Né? Existe alguém que faça rótulos 100% compostáveis? Ele também está na jogada quando a gente fala de embalagem? Como que o mercado tem visto isso? E uma outra pergunta também que é, por que as empresas elas ainda colocam um símbolo que é reciclável, mas a gente sabe que não dá, não tem condição de ser reciclável? Pode responder essas duas? Gente, alguém que quer responder em 1 minuto? Porque a gente tem 2 perguntas super importantes para fazer referente ao consumidor, a todos nós, as pessoas. Então, se alguém quiser comentar em 1 minuto, eu abro o microfone. Eu posso falar? Sim, lógico. Não, acho que o rótulo, sim, com certeza, ele faz parte da embalagem, né? A gente está falando quando a gente fala de embalagem, a gente fala de tudo, né? A gente vai falar do rótulo, vai falar da tinta que a gente está usando, do tipo de plástico, da pigmentação, né? O pump, a gente uma vez abriu um pump, tem mais de, sabe, pump, aqueles de hidratante, né? Tem mais de 15 pecinhas ali dentro. Então, quando a gente fala de design para embalagem, a gente está falando de tudo isso. E a outra pergunta que era? Da indicação, que as embalagens levam uma indicação de simbologia do material e do descarte seletivo para a reciclagem, não é? Aí a questão de simbologia, né? Uma coisa é ser reciclável, né? Então, ele está dizendo que ali o material é reciclável, ele pode ser reciclado, mas aí a questão que a pessoa questionou aqui é que acaba não sendo reciclado, mas por causa do sistema de reciclagem urbano aqui no Brasil. Acho que é nesse sentido, é diferente, reciclabilidade de que ser reciclado mesmo. Eu queria colocar, então, agora uma pergunta para o Barão, já focado nas pessoas, porque a gente vê até essas perguntas que chegam, nos mostram como as pessoas estão engajadas nesse assunto. E eu vi esses dias uma pesquisa feita pela Coviva ao longo da pandemia, que mostrou que, de fato, as pessoas agora estão mais preocupadas com o aquecimento global e com o seu impacto que elas geram, o seu impacto ambiental. Então, se fortaleceu, Barão, ao longo desse momento de pandemia, a busca pelo bem-estar sustentável. E as pessoas estão mais preocupadas em relação a esse assunto.
Então, Barão, como que a gente pode endereçar, por meio da neurociência ou mesmo por meio do design, a ligar esse desejo e essa preocupação das pessoas a um estilo de vida mais saudável? E como que a embalagem, então, vai permear esse processo? Eu entendo que o design, ele é uma peça-chave nesse processo de um modo de vida mais sustentável. Eu acho que a gente ainda só começou esse impacto, eu acho que existe uma oportunidade gigante, porque por muito tempo a gente avançou com a agenda da sustentabilidade no sentido do conhecimento, né? Muitas disciplinas estudando e trabalhando isso. E aí, por outro lado, também bem-estar é um assunto que ficou muito em voga nas últimas décadas, também com neurociência, psicologia positiva e uma série de indicadores, como a felicidade interna bruta e tudo. Então, a gente avançou muito no conhecimento dos dois, mas, no entanto, as duas agendas estão fracassando, né? O mundo não está mais feliz e está um pouco mais sustentável, se a gente pensar bem. E eu acho que isso tem a ver com o fato delas não estarem sendo pensadas totalmente integradas. A gente tem uma sociedade que entende sustentabilidade como uma coisa que você vai fazer pela culpa, né? Que você vai fazer por causa da porque você não pode fazer de algum jeito, né? Pela proibição, de certa maneira, e que tem a ver com o fato de que os ambientalistas tiveram um papel muito importante, que é essa primeira leva do discurso ecológico. E o bem-estar foi muito carregado dessa cultura do consumo. Então, bem-estar significa ter muita coisa, é acúmulo e tudo mais. Então, esses dois assuntos eles não estão conversando. Então, a gente tem que construir, né, o que eu tenho chamado de bem-estar sustentável, que é isso. É criar um pensamento de que uma sociedade mais sustentável ela pode ser uma sociedade mais desejável. Então, essa ideia de um futuro desejável sustentável. E aí a gente tem que quebrar alguns mitos. E eu acho que está ficando claro, né? O mito do acúmulo como perspectiva de felicidade, eu acho que já está sendo altamente discutido. Tem vários estudos mostrando que existe um certo limite de quanto você tem de renda, e que está muito mais ligado a ter um pouco de mobilidade e segurança. E isso tem a ver com o fato da nossa sociedade impor que a pessoa precise de dinheiro para ter mobilidade e segurança. Então, quer dizer, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar para a gente mudar esse modelo. E eu acho que é difícil falar, né, de aprendizados de pandemia, mas infelizmente o ser humano aprende muitas vezes com desgraça mesmo, é um fato, né? E eu acho que, por exemplo, a gente está aqui, eu estava falando disso, esse encontro com todos esses participantes, um monte de gente de outros estados, tem vantagens em relação à presença física. Então, a embalagem, por exemplo, as pessoas talvez possam estar refletindo de por que você precisa ter, às vezes, uma embalagem tão enfeitada para você ver ela na gôndola e ela ser à venda ali, sendo que hoje você compra online e você pode ter um site com um apelo incrível e o produto ser bom de usar em casa, né? Então, quer dizer, tem coisas que talvez mudem, possam mudar nesse processo, e as coisas que a gente aprende a fazer em casa, né? Então, você sabe que um dos maiores searches atuais do Google é como faz pão. Então, esse próprio pensamento de autonomia, né, que as pessoas estão pensando duas vezes antes de ir comprar coisa, e elas são obrigadas a estar em casa. Então, por que eu não faço as coisas em casa, né? Então, e aí a gente tem, junto com isso, toda uma tecnologia vindo que é emergente, que é da cultura maker e tudo mais. Sempre que eu falo emergente para essas coisas, eu penso também, né, que a gente está voltando a coisas do passado que a gente abriu mão. Mas, enfim, repaginado, né? E eu gosto de pensar também que essa embalagem da Algramo, a gente ainda tem essa cultura no Brasil, e são aquelas combis, né, que entregam esses produtos, e pensar que elas estavam certas, né, e que só precisa ser repensado algumas questões e a gente pode voltar um pouco a essa lógica. Enfim, então eu acho que tem alguns retornos pelo fato da gente ter parado de... A gente não pode espetacularizar. Um evento agora a gente faz dentro de casa, não tem cenário, então tem um monte de coisa que a gente foi construindo camadas que tornou, parece que difícil pensar em outro modelo, e que eu acho que de alguma forma agora a gente deu uma parada, olha, o céu está azul. Então, assim, eu espero que isso não seja o novo normal, mas tão pouco que era antes. Acredito que a gente pode agora pensar em, de repente, construir novas possibilidades mesmo, de forma um pouco mais acelerada. Obrigada, Barão. Eu percebo que todos nós estamos buscando essa eficiência, né? Acho que a eficiência é essa palavra que traduz como que essas cadeias de consumo, como que as cadeias de abastecimento podem ser mais sustentáveis, e a eficiência é muito importante para isso.
Mas um olhar importante é esse olhar juntos, né? Nós estamos do mesmo lado, nós temos que caminhar juntos. E aí eu queria pedir para o Fred comentar rapidamente, Fred, como que é esse processo de engajamento? Como que, inclusive, então, as empresas ou associações, né, aqueles que têm voz, podem mobilizar e engajar também as pessoas nesse processo de transformação? Bom, primeiro eu concordo completamente com o Barão nessa dimensão de conciliar a ideia do prazer e da redução de impacto ambiental, né? Eu faço muito aquele paralelo entre o eco-chato, que são as soluções de baixo impacto ambiental, mas de baixo impacto sensorial, de baixa atratividade, e do ecosex, que são, então, as soluções de baixo impacto ambiental e alto impacto sensorial. Nós somos seres e somos uma espécie que precisa desse tipo de prazer. A gente se interessa por isso e a gente tem uma chance muito maior de se envolver, de transformar os nossos hábitos, se os convites, né, forem convites que passem pelos sentidos, né? Por exemplo, é muito mais eficiente para deixar o meu carro em casa, eu tenho uma alternativa de uma bike elétrica que eu pego na esquina. Tem agora Nova York, Paris, tem as jumps, né, que você usa, que são incríveis. Isso faz muito mais sentido, é muito mais poderoso para mudar hábitos do que a imagem de aquela história da tartaruga com plástico na boca. Eu não acredito muito nesse tipo de estratégia. Mas uma coisa que eu acho importante dizer também é o seguinte: eu acho que as marcas têm um papel importante de ajudarem a educar as pessoas e de engajarem as pessoas para esses novos hábitos, para esse novo comportamento necessário para a gente garantir a nossa permanência aqui por mais tempo, né? Então, existe a necessidade de um investimento em uma didática. Isso tem muito a ver com design, em todos os sentidos, né? O desenho da solução, do design da comunicação, que vai ser feita para informar uma pessoa que, por exemplo, uma embalagem de água que tem 25% menos plástico, ela fica mais molinha assim. Então, para você abrir essa embalagem, você vai ter que segurar embaixo, vai ter que girar a tampinha em cima e vai beber. Isso vai valer a pena, porque o consumo per capita diária daquela embalagem é gigantesco. Então, as pessoas têm que entender que, de uma certa forma, elas têm que participar desse processo do redesenho da nossa relação com as coisas. Isso pode significar, eventualmente, um novo hábito, né? Um novo jeito de fazer. Eu vou entrar de novo com os nossos convidados internautas, porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas estão fazendo perguntas muito práticas, do tipo a embalagem transparente, o plástico transparente, que é onipresente na nossa vida. Existe solução? O celofane, se ele é reciclável, por que a gente não usa mais, né? O que falta para as embalagens sustentáveis ganharem escala? Então, Luciana, eu queria que a gente fosse um pouquinho para essa coisa dos materiais. Deve ter a sensação que tem bastante gente de design nesse painel. Tá ótimo. Então, eu abro de novo. Quem quer comentar, Leia. Acho que você é a melhor pessoa para responder essas perguntas pela própria Abre, não? Hoje eu estou aqui como mediadora. Cada material ele tem a sua função, ele tem a sua aplicação, gente, e todos eles precisam ter uma destinação adequada. Isso a gente coloca. Porque mesmo folhas de uma árvore que caem no chão, a gente varre, porque até ela se decompor, ela vai demorar. Então, os materiais também precisam ser tratados, muito mais considerando 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Então, os materiais têm diferentes características. Trazem eficiência no processo logístico de proteção do produto, outros têm um atributo de reciclabilidade. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar em todos os pormenores hoje, Luciana, mas eu sei que é um assunto de interesse, então eu até coloco à disposição de todos uma plataforma aberta de comunicação que nós temos, que se chama Caminhos da Sustentabilidade. Está nas redes sociais como Caminhos da Sustentabilidade ou caminhos.eco.br, para a gente abrir, trazer essas perguntas e a gente poder reforçar esse diálogo. Porque, de fato, não é só ser o reciclável, a gente viu que tem vários parâmetros que a gente leva em consideração em sustentabilidade, mas, principalmente, é como a gente fecha o ciclo e entender que cabe a cada um de nós tanto o consumo consciente, como ajudar a fechar esse ciclo. O que a gente escolhe, o que eu faço com esse produto, como é que eu descarto, né? São muitas escolhas que podem ser feitas e todas né, tem que nos ajudar a essa eficiência que nós estamos buscando. Eu tenho mais uma pergunta também. Desculpa, vai, Léa. Posso fazer um adendo aí, a Luciana? Eu ia também sugerir para a gente também começar a pensar
não só na eficiência, né? Porque eu acho que a eficiência é um passo, mas eu acho que tem um outro passo que é o pensar além, que é pensar em sistemas efetivos, né? Então, aqui a gente vai pensar, então, qual é a qualidade desse material que eu estou pondo, né? Que a gente tá discutindo, plástico transparente é reciclável, não é? Celofane, sei lá. Mas a hora que você colocar uma embalagem no mercado, né? Qual é a qualidade dessa embalagem? Assim como você tem que perguntar sobre qualquer produto, né? O que vai acontecer depois? Né? Eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Então, a gente pode reduzir aquilo que é negativo, assim, a gente deve, mas a gente também tem que pensar sempre por um viés positivo. Então, o que vai fazer bem para a sociedade, né? O que é legal, sabe? Então, eu acho que também tem uma mudança de mindset aqui, sabe? Para a gente só não... Muito bom, Léa. Não, ótimo. Barão, você quer fazer algum comentário também? Eu imagino que já, né, acabando essa parte, porque a gente vai ter uma entrada especial do Recifavela, não é? Então, Barão, quer fazer algum comentário sobre esse tema? Eu acho que tem uma questão, a gente fala bastante aqui de mudança de mentalidade e que isso leva tempo. É uma verdade. Mas eu acredito que a gente não tem tempo para falar só na mudança de mentalidade. Então, eu acho que a gente tem que ser muito assertivo na seguinte questão. Tem coisas que deveriam ser proibidas, tem coisas que deveriam ser taxadas. Então, assim, a questão da nossa legislação, ou quando ela é severa, que a gente tem legislações que são bem progressistas em alguns aspectos, ela não é cumprida, ou em algumas ela é muito flexível, entendeu? E na verdade, isso tem a ver, muitas vezes, com uma questão do empresariado ligado aos políticos, e que boa parte, só a gente vê o nosso Congresso é todo de empresário, mas, ao mesmo tempo, mesmo do ponto de vista do empresário que é mais visionário, é um problema as leis serem flexíveis, porque elas fazem com que você tenha uma competição desleal, onde se justifica você desenvolver um produto que é um produto que não leva em conta, muitas vezes, o desperdício, né? Porque ele acaba, por exemplo, a questão do plástico transparente. Se fez assim há muito tempo, então talvez, se a gente tivesse tanta gente, tanto tempo investindo em fazer, ou com celofane, ou com qualquer outro, no mesmo nível de volume, ficaria mais barato. Só que a gente só vai conseguir fazer isso quando essa competição ela for minimamente parelha. Então, a gente também precisa ter um lugar onde essa competição seja mais leal. Porque, como o Fred falou, eu só vou deixar mais ainda bem claro o que a gente está falando. Enquanto as externalidades forem pagas por todo mundo e o lucro for dividido só por uma pequena parte, a gente tem uma sociedade que não é justa. Então, ou você se responsabiliza com o seu desperdício e, beleza, aí o lucro é seu, tá tudo certo, ou a gente não está fazendo uma coisa certa, né? A sociedade fica com o problema. Só uma coisa interessante aqui que eu lembrei na tua fala, que tem um detalhe da legislação aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o compartilhamento de responsabilidade sobre o resíduo, né? Então, aqui no Brasil, o resíduo é compartilhado com a indústria e o consumidor também. Na Alemanha, na Europa, isso não acontece. A responsabilidade é da indústria, né? Então, aqui fica uma coisa, a legislação, ela tenta ser bacana, né? Dando até uma facilitada para a indústria, né? Mas acaba que não vira responsabilidade de ninguém, né? E aí isso gera todo um processo que dificulta muito, por exemplo, sistemas de reciclagem, de reutilização, enfim, sistemas mais avançados. Mas, por outro lado, também, eu acho que a legislação ela tem que ser inteligente, em alguns sentidos, de não só a proibição em si, né? Porque senão acaba também sendo um pouco restrito, né, os resultados, né? Então, sei lá, teve aquela proibição no Rio de Janeiro de copos plásticos, de canudos plásticos na praia. Aí tava todo mundo com um copo plástico virando coco assim no copo. Então, não, foi inteligência zero, né? Então, eu acho que sim, em alguns casos a gente tem que proibir as coisas que são tóxicas e cancerígenas, enfim, mas por outro lado a gente tem que ser tem que ter uma inteligência na hora de propor essas ações políticas. E trazendo, né, o engajamento de todos. A gente até chegou a discutir anteriormente
como a gente consegue, inclusive, acelerar o avanço de certas regulamentações. Porque, às vezes, novas tecnologias estão disponíveis, mas a regulamentação acaba segurando um pouco a sua implementação. Né? O Barão teve uma experiência muito interessante agora, durante a pandemia, onde, como isso virou um tema urgente, né? O tema que ele precisava passar por uma regulamentação era urgente, o processo foi bastante acelerado. Então, também esse olhar, como que a gente consegue ter uma pauta de prioridades para que a legislação permita novas tecnologias e novos avanços como um todo, né? Eu enxergo isso como uma limitação até, né? Que é posta para a gente poder acelerar esse processo de ter mais embalagens sustentáveis. Além dessa da legislação, foi super bom vocês trazerem esse tópico. O que mais que vocês encaram como limitação para a gente adentrar fortemente nesse mundo de embalagens sustentáveis? Léa, Fred, Barão. Eu não vejo limitações, não. Eu acho que a gente está aqui, tem um campo totalmente aberto aí para o redesenho, para novas soluções. Eu acho que não sei dizer sobre limitações. Eles que estão mais na prática podem. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é fundamental, que é um pouco o que a gente está fazendo lá no Hub Incríveis, que é olhar sistemicamente o desafio, né? Colocar todos os atores que são impactados na cadeia de produção de embalagens, consumo de produtos, catadores, cidades, recicladores. Ou seja, é um problema sistêmico. Na verdade, como todos os problemas são sistêmicos, né? Mas a gente teve essa mania, historicamente, de fragmentar tudo e essa abordagem cartesiana de só olhar pedacinhos, né? Diferente da natureza. Então, eu acho que um dos maiores desafios que me parecem, como você colocou, Flávia, eu acho que é exatamente integrar, usar todos os atores para imaginar e para abordar sistemicamente o desafio, que é um desafio criativo, técnico, acima de tudo. E todos juntos construírem a solução, não é, Fred? Porque depende de todos, né? Exatamente. Uhum. Muito bom. E para finalizar, Lu, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, e desculpe eu estar entrando também com muitas perguntas, porque realmente é muito polêmico, e eu vendo aqui esse Q&A, o bate-papo, começou a me dar, assim, uma vontade de responder tudo, que não vai ser possível. Você tem alguma pergunta? Porque eu queria já ir fechando esse bloco aqui. Eu passo a palavra para você, Flávia. Tá. Então, gente, eu tenho uma pergunta que é para vocês que são designers, que eu gostaria de saber. Também trabalhei muito tempo no mundo corporativo e a gente tem algumas premissas, né, dentro das organizações. Quando vocês são contratados por alguma marca, né, para desenvolver uma embalagem, o que prevalece quando a marca ela quer ser sustentável? Quem começa? Essa é... Olha, eu não sei, acho que depende muitas vezes do briefing, né? A gente se depara com briefings que são distintos. Algumas marcas já têm nas suas premissas, né, os seus compromissos, que é o caso da Natura, por exemplo, a questão do impacto ambiental. Então, isso já é um dado constante, né? Redução de ACV, que é outra coisa importante, é olhar a lógica do ACV, que é a análise de ciclo de vida, que é uma conta mais complicada do que as pessoas imaginam. Não é só o material, de novo, é sistêmico, né? É o tipo de energia que você usa no caminhão para transportar aquele produto. Tem uma série de fatores que muitas vezes contrariam o óbvio. Você acha que uma solução que você está imaginando aqui é super sustentável, de menor impacto ambiental, e quando você faz a conta, você bota na matemática, isso não se comprova, né? Então, acho que depende muito do briefing, mas, basicamente, eu acho que essa capacidade de olhar para o desafio do briefing com um olhar holístico, com um olhar de cima, para absorver e capturar oportunidades de redução de impacto ambiental que muitas vezes transcendem a própria embalagem. Podem ter a ver com etapas do processo, da jornada do relacionamento das pessoas com esse produto que não estão contemplados na embalagem. A gente também aborda dessa maneira, aborda sistemicamente e tenta buscar a solução mais adequada. Sempre essa palavra também é uma palavra mágica, que na natureza acho que não existe boa solução ruim. Existe solução adequada, é precisão, né? Encaixe da solução
com a demanda, com a necessidade, com o problema. É adequação precisa, é isso que a gente persegue. Eu concordo e tenho uma sensação de que a visão, geralmente quando a gente recebe o briefing, a visão do que é possível ser feito do ponto de vista de sustentabilidade costuma ser um pouco reduzida, isolada mesmo no assunto da embalagem, que era o que eu estava falando. E aí, nesse sentido, é mais assim, eu quero que reduza, eu entendo que temos um problema aqui, né? E aí, às vezes, quando você amplia o briefing, você descobre um monte de oportunidades, mas você também cria dores de cabeça, né? E a gente sabe que as empresas, elas se constituíram, né, em todas essas décadas, como estruturas altamente eficientes em fazer uma coisa. E aí, em algum momento, elas se perderam na ideia de que, na verdade, elas solucionam problemas. Elas acham que elas fazem copo, elas fazem fita crepe, elas fazem objetos, né? E aí, você precisa dar esse passo atrás de lembrar, mas por que você existe mesmo, né? Esse produto ainda tem razão de existir? Você faz carro ou você faz mobilidade? Você soluciona o problema das pessoas ou você só entrega uma mercadoria, né? E aí, quando você começa a trazer essa discussão, alguns entram em parafuso e outros começam a poder perceber que existem oportunidades muito maiores. E, na verdade, hoje, infelizmente, não tem como não olhar isso, porque existem essas empresas muito rápidas, né, as startups, que podem simplesmente criar a disrupção do seu mercado em questão de anos. Porque são empresas que se permitem poder olhar que aquela entrega, aquele produto que você fazia, que você só está pensando que você vai resolver o problema reduzindo o impacto ambiental daquela matéria-prima, daquela embalagem, talvez não seja a entrega que as pessoas precisam, né? Então, assim, sei lá, vou dar exemplos claros para a gente entender. A pessoa, de repente, pensa em fazer o hotel mais sustentável que tem e ela, de repente, está competindo com o Airbnb, que nem faz hotel, né? Ela está pensando em fazer o carro mais sustentável, mas talvez tenha um sistema de transporte agora que é muito mais lógico e que talvez não faça sentido existir o carro. Então, esse tipo de lógica é muito difícil a empresa trazer. Geralmente, ela traz assim, é desejável, os clientes estão começando a cutucar a questão de eu ter uma redução, ou também algumas empresas com um compromisso de fato com a causa. Então, eu acho nobre quando vem com um compromisso, mas eu sempre tento também estender um pouco, ampliar um pouco a percepção, para elas voltarem às suas origens, né? Por que você começou a fazer isso? Né? Para que essa empresa existe? E pegando esse gancho, Barão, você falou do Airbnb, a IVE está patrocinando esse painel, a gente ouviu a Algramo. Então, o que a gente começa a perceber é que as startups estão trazendo um novo olhar para os negócios, elas estão desafiando o status quo, né? Elas não têm medo do mercado enorme que elas vão enfrentar, elas entram com uma proposta diferenciada e com muito calcada de uma forma forte em sustentabilidade. Então, como que vocês veem o papel desse empreendedorismo que ajuda a provocar novas soluções? Bom, eu acho que é fundamental a leveza dessas empresas, né, exatamente por não arrastarem as âncoras evolutivas, né? Muitas vezes, quanto mais sucesso uma empresa tem, mais pesada é a sua âncora. Essas empresas chegam realmente com um frescor e olhando para a realidade de uma maneira nova, que muitas vezes acerta, como o Barão está dizendo, ou seja, numa necessidade real das pessoas, numa demanda contemporânea do mundo, e a solução necessariamente é um produto ou um serviço similar ao que já existia para responder a necessidades parecidas com aquela que ela está se propondo a resolver. Acho que a Algramo é um exemplo disso. Então, eu acho que o processo de evolução na relação da gente com o consumo, com produtos e serviços, ela depende muito desse tipo de organismo, né, que chega e que subverte, muitas vezes, as lógicas que já estão estabelecidas por muito tempo, e aí descolam e promovem disrupções em mercados, que é o que a gente tem visto acontecer. Isso vai acontecer cada vez mais, numa velocidade cada vez maior. Então, os gigantes que se cuidem, né? Acho que esse é um desafio que eles têm, de se adaptarem, de se manterem relevantes. Alguém mais a complementar? Ou posso seguir? Só um complemento que é assim, para os gigantes sobreviverem nessa lógica, eles têm que surfar essa onda também. E aí é uma coisa que a gente já falava antes dessa cultura do startup como empresa grande, né? Que assim, o seu produto está dando certo, ele é um sucesso, maravilha. Só que a gente tem que olhar
quando ele não vai ser, e a gente tem que começar a criar agora oportunidades para isso. Então, a gente viu desde editoras que faziam revista, era um sucesso, e que não olharam sobre o fato de que isso claramente, isso não seria um sucesso daqui a um tempo, né? E não deu tempo. Então, essa percepção de você dar uma entrega muito direta para o acionista todo ano, por mais que você tenha que lidar com isso, talvez você possa estar matando a sua própria oportunidade de poder entregar para esse mesmo acionista algo de sucesso daqui a 10 anos. Então, mesmo que você tenha um pensamento de curto prazo que você tem que bater meta, esses curtos prazos eles têm que estar encadeados num pensamento futuro. Ou, no mínimo, você mesmo pode ter um produto que não é aquele seu mais lucrativo, onde você está sendo protagonista de uma inovação. Geralmente, muitas empresas olham isso como assim, eu estou ameaçando meu próprio mercado, eu estou criando meu concorrente. Que bom que é você que está criando seu concorrente, porque ele vai existir. Se você encontrou uma oportunidade de algo que vai concorrer com você e talvez tenha uma entrega melhor, isso significa que outros também vão encontrar essa oportunidade. A gente tem 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas pensando. Então, melhor que seja você, né? A Amazon fez isso, por exemplo. Ela viu que ela era uma empresa que principalmente vendia livro. Ela mesma tomou o protagonismo de fazer o livro digital e de construir o equipamento para isso e tudo mais, né? Então, ela matou a biblioteca que ela era mesma, mas ela está surfando na onda. Então, é isso. Não pensar só nos produtos que são aqueles que te dão o lucro do dia a dia, mas que você mesmo já tem que pensar na rota paralela, ou mesmo que esses produtos do dia a dia, eles não respondam só no ano, mas eles criem esse encadeamento ano a ano para você conseguir estar num outro lugar daqui a pouco. Muito bom, gente. Obrigada aí, Luciana, Barão, Fred, Léa. A gente podia falar assim muitas horas e vamos ter que retomar esse assunto, porque é uma pauta que é muito urgente, né? É muito urgente. E essa semana a gente teve aí várias conversas, inclusive com catadores, e quando o Fred traz, né, que a gente tem que ter essa visão sistêmica, faz todo sentido para a gente que trabalha com esse processo de conscientização, né, entendimento, mas também para ação. E ninguém melhor para falar para a gente, né, o que é reciclável, né, e o que é reciclado, que é uma dificuldade ainda para o consumidor entender. E a gente convidou o Cristiano, que é da cooperativa Recifavela, para ele fazer mais um pedido. Como vocês falaram, não são vocês que desenham, não são vocês os únicos responsáveis, mas vocês estão numa ponta muito importante. Então, Cristiano, qual que é o seu pedido? O que você tem a dizer aí para os designers de plantão? Anotei várias coisas, assim, achei a conversa muito rica, né? Sou Cristiano da Recifavela, catador de materiais reciclados já há 13 anos. Eu acho que o primeiro passo é sobre quando a gente fala de economia circular, é de entender toda a cadeia, né? E quando a gente deixa de olhar a cadeia principal, que no meu ver, depois do consumidor, né, que vai consumir, é o catador. Que esse resíduo vai cair, o consumidor coloca lá fora e acha que some como biodegradável ou coisa degradável assim. Mas não é, um catador que coleta e aí ele tem na mão dele de levar para a indústria, onde 90% hoje que chega na indústria para ser reciclado passa na mão de catadores e catadoras. E justamente nesse processo total é que a gente sabe se ele é reciclado ou recicláveis, né? Ou se ele está no mercado formal ou informal. Exemplo é quando teve a garrafa de água com cor salmão. A própria fábrica, a própria indústria que produziu isso, o Zeb Design, não sabia como eles iam reciclar, porque se fizer de novo a reciclagem, a embalagem fica mais escura e perde o que a galera desenhou. E aí, depois da conversa, eles descobriram que nós, catadores, já tinha dado um destino para ele, junto com o mercado que é o informal, né? Que não está junto com as grandes empresas, mas está dando uma destinação correta para esse resíduo. Então, precisa ser conversado muito antes de fazer o produto, no meu ver, com os catadores ou com a fábrica inteira de discussão. Se está tendo esse movimento, em algum momento parou. Porque muitas embalagens hoje estão sendo não recicláveis. Ela pode ser reciclada, mas não estão sendo. Como muitas informações que hoje não chegam ao consumidor que é incorreto, é colocar que aquela embalagem está sendo reciclada, mas não coloca qual fonte, que é do pós-consumo ou pós-indústria. Que justamente isso o consumidor se sente enganado e vai lá e a gente publica na nossa página no Instagram e coloca, não, mas está sendo reciclado. Não, do pós-indústria, não do pós-consumo. Então, o diálogo que eu vejo que quem já vem alarmando isso há muito
tempo, é nós catadores e catadoras que já vem falando para o mercado que essas embalagens não estão sendo recicladas, mas como a gente é invisível, a maioria das vezes não somos escutados, esse setor da embalagem, como é feita, nesse ano, acho que foi a primeira conversa que a Danone teve com a Recifavela, justamente para desenvolver uma embalagem sustentável. E aí foi quando ela foi e falou, meu, se eu reciclar mais uma vez, ou fizer o primeiro reciclado, minha embalagem já perde o conteúdo, né? O RG, né? A identidade que é. Aí ela falou, meu, essa cor é inválida no mercado. Ainda de ser um valor menor, porque tudo tem que estar ligado na parte econômica. Se a embalagem não tiver mercado, ou o mercado for muito baixo, não tem recicláveis. Vai ser só reciclado, nunca vai partir para outro momento. Então, acho que na cadeia total precisa ser conversada muito, mas de um modo que seja realmente quem está com a mão na massa. Porque, às vezes, contrata muita gente, conversa com muita gente, mas os invisíveis que estão todos os dias na rua não são escutados, e, às vezes, um detalhe poderia ter mudado toda a fala. Como o Barão falou, né? Hoje nós estamos num momento, infelizmente, de epidemia e dá para a gente repensar um monte de coisa. E a galerinha que ganha a porcentagem maior, em vez de injetar tanto dinheiro no marketing de produtividade, vender, educar o consumidor dele que, de fato, aquilo dali vai ser reciclado ou não. Um exemplo bobo, né? Essa embalagem aqui, né, essa colher é feita de bagaço de cana. E eu fui visitar várias empresas esse ano e poucas empresas sabia que esse material, como que ele ia descartar. Então, estava lá escrito reciclado e não reciclado, mas é de bagaço de cana. Onde que ele descarta? Se na própria empresa ele não sabia que isso aqui tem que ser compostado, não descartado no reciclado ou não reciclado. Porque isso aqui não é reciclado, ele é compostado. E às vezes cria muita embalagem, lembrando que o nosso modelo, nosso modelo de cidade não tem coleta seletiva adequada. Imagina para compostar tudo que vai ser produzido na cidade de São Paulo, que é um país, né? Hoje é um país aqui, então justamente ser consumido muito. Então, se eu for no McDonald's hoje, consumir um canudo, eu vou consumir 50, porque aquele de papel lá acaba justamente não dando o gosto que eu quero, vou consumir mais, e nessa questão toda, o meu consumo vai ser triplicado. E aí o meu resíduo, que era para ser destinado com um canudo, que era a conversa para diminuir o plástico, tinha que ser outra, né? Ter reciclado, ter coleta seletiva nos espaços. Não simplesmente, que eu concordo plenamente, excluído do mercado. Eu acho que deveria, sim, não colocar a culpa no consumidor, né? Que eu acho que você tira o poder de escolha dele, uma liberdade dele, mas uma liberdade que ele poderia, sim, ó, eu vou consumir isso aqui, mas eu vou pagar um pouco mais caro, como que é os produtos naturais, mas as embalagens, a maioria são de BOPP laminado, que é lixo. E aí esse resíduo, eu posso ter a escolha de comprar, pagar um pouco mais caro, mas tem que ser reciclado por uma cooperativa, por uma usina, mas que não vá para o meio ambiente. Então, acho que a cadeia inteira tem que ser conversada novamente, nesse momento de epidemia, e olhar um pouco mais específico nessa cadeia aqui. Ó. Foi falado até o ponto do consumidor como volta. Tá faltando esse pulo do gato ali, né? Como volta? Como vamos conversar? E, Cristiano, eu queria até colocar a Abre à disposição, porque a gente tem, sim, falado com toda a cadeia que nós trabalhamos, que a gente precisa avançar nessa comunicação. Então, acho que tanto a Abre, o Hub Incríveis, a plataforma Caminhos da Sustentabilidade podem ajudar. E como Abre, inclusive, eu já adianto que a gente vem discutindo, sim, com a indústria, e eu acho que tem que ser uma discussão com os catadores, com a cooperativa, com todos que estão no sistema, de como a gente traz uma referência de comunicação por meio das embalagens que seja mais clara, que seja mais objetiva, mais transparente, para não só informar, mas, de novo, para engajar as pessoas. Hoje, só uma fala assim, da cesta básica, né? Nós fizemos um vídeo com uma página chamada Recado, que eles doaram umas cestas e a gente foi ver o que era reciclado e o que não era. Quase 17 produtos das cestas básicas, a embalagem não ia ser reciclada. Então, imagina quantas cestas básicas estão chegando nas áreas periféricas, em quem está mais necessitado, essa campanha do Brasil todo, e quantas embalagens hoje que a galera está comprando, imaginando que é reciclado, não é reciclado. Né? Então,
quando nós mostramos esse vídeo, nossa, eu não acredito, não está sendo reciclado, né? Precisa ter uma visão. E aí tem a questão das cooperativas que reciclam um produto e não recicla outro. E aí o consumidor fala, esse é reciclado, não, mas eu não pego, esse é reciclado, mas eu não pego. Por quê? Ou fina uma conversa com o mercado, que aí já é outra parte, que tem que comprar esse resíduo, que já não é mais parte da embalagem, mas precisa dialogar o contexto inteiro, né? Hoje nós estamos falando do web design, mas a gente poderia pegar uma indústria inteira aqui, que todas as partes eu acreditaria que entraria uma fala de uma cooperativa e poderia agregar mais. Gente, vamos lá. Agora a gente vai ter que realmente se terminar. A gente tem aí uma continuidade. Bom, eu acho que temos aí mais um convidado para participar, né, das conversas com a Abre, do Hub Incríveis, pensando nesse processo sistêmico. De novo, agradeço vocês muito. Vamos voltar com esse assunto. Eu queria pedir rapidamente para os nossos internautas aí, como a gente está se despedindo, em uma palavra, eu queria saber como é que foi, né? Qual foi a ação que o Encontro Lixo Zero inspirou em vocês, participando essa semana inteira? Escreve para a gente rapidinho aí. E eu queria também agradecer todos os nossos voluntários, eu falei no início, mas sem eles a gente não ia conseguir estar aqui, chegando até o final. Agradecer aos nossos patrocinadores, a a curadoria que a gente fez no GT e falar que a gente vai estar com todo esse conteúdo aí disponível. A nossa intenção realmente é trazer esse processo do entendimento mais da prática, porque a gente precisa fazer juntos, tá? E eu queria, daqui a pouco, convidar a Luciana para a gente celebrar a vida, né? Porque, afinal de contas, a vida também, né? A arte, ela ajuda a gente a ter esse sintoma de saber viver, de estar aproveitando. Eu acho que no momento que a gente está aí de tantos problemas, a gente tem que agradecer cada dia que a gente está aí vivo e bem e com tantos privilégios. Obrigada, gente. Aqui estou vendo que a gente teve bastante conhecimento, esperança, uma boa palavra, inspiração, mudança, transformação. E sempre lembrando, né, que a gente, como consumidor, é muito responsável por fazer também essa transição acontecer. Então, vamos lá celebrar a vida. Obrigada até aqui. E, Lu, com você.